Breno Lucano, do blog de filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero fazer a seguinte reflexão com vocês. O que Marco Aurélio, o estoico Marco Aurélio, dirá a respeito de nosso comportamento religioso e aquilo que os deuses farão em função de nosso comportamento virtuoso, de nosso comportamento religioso? O que acontece com aquele que vive uma boa vida religiosa? Antes de nós continuarmos, eu peço para que se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim, vocês estarão sabendo de todas as nossas atualizações. Eu fiz essa reflexão baseado numa passagem de Meditações que sempre me chamou muita atenção. Como vocês que me seguem já sabem, estão acostumados, a maioria dos meus vídeos fala mais, na verdade, do estoicismo do ponto de vista mais genérico. Eu até tenho um vídeo ou outro em que eu abordo assuntos mais específicos, tipo Marco Aurélio e a questão do prazer, Marco Aurélio e a questão do silêncio. Mas esse não é o tipo de vídeo muito comum que eu faço. Até para que nós não caiamos em erros que alguns canais do YouTube cometem, que é fazer do seu canal uma espécie de manual de conduta. O estoicismo nunca foi manual de conduta. É muito certo que existem reflexões práticas com relação ao dia a dia, mas nós não devemos reduzir o estoicismo a isso. E, portanto, a maioria dos meus vídeos são de questões mais genéricas, de um modo geral, mas até mais sociológicas mesmo. Mas essa questão me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção. Tem uma parte de Meditações que ele fala assim: aquilo que acontece para nós acontece indistintamente para o virtuoso e para o vicioso. É indiferente. Isso anda em contramão com algumas questões nossas atuais, especialmente voltadas à teologia da prosperidade, porque é muito comum que nós pensemos assim: eu terei uma vida piedosa, eu terei uma vida santa, virginal, porque com isso Deus me congratulará. Deus me dará um carro, Deus curará a minha doença. Acabando com a doença espiritual, Deus também acabará com as minhas doenças do mundo imanente. Eu terei um emprego. Eu peço um emprego para Deus. Eu estou desempregado. Eu tenho fome. Eu tenho brigas em casa. Mas se esse tipo de coisa acontece, é porque é um castigo de Deus. Um castigo em função de minha vida pecaminosa. Então parece que, na verdade, tudo aquilo que acontece de bom ou tudo aquilo que acontece de mal tem relação direta com o estilo de vida que você tem. Isso é muito comum em vermos em teologias próprias, como a teologia da prosperidade. Basta você ir num templo da Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja neopentecostal que vocês vão ver esse tipo de abordagem. Deus te dá a graça. E essa graça é em decorrência da vida que você tem. É como se fosse uma moeda de troca. Na verdade, é uma moeda de troca. Em Marco Aurélio, se vocês perceberem a vida dele, vocês verão algumas coisas bem interessantes. Aos 8 anos de idade, que nos diz História Augusta, ele foi inscrito no Colégio dos Sálios.
Marco Aurélio sempre foi muito religioso, eu sempre digo isso. Talvez ele tenha sido um beato hoje. Então, aos 8 anos de idade, ele foi inscrito no Colégio dos Sálios, que é um colégio sacerdotal na Roma Antiga, que prestava reverência e cultos a Marte. Parece que a vida religiosa de Marco sempre esteve muito presente, provavelmente em função até da sua própria família, né? Muito do que nós somos hoje é em função de nossa família, da cultura familiar. De todos nós, sem exceção. Então, valores pessoais, religião, o modo de encarar a vida. Tem alguns fatores que são genuinamente meus, mas muito dessas questões todas vêm em função da família. Provavelmente isso aconteceu com Marco Aurélio. Não é por menos que Marco Aurélio fala muitas e muitas e muitas vezes em Deus, ou nos deuses, em meditações. E a questão da divindade também esteve sempre muito presente na vida dele. Quando ele foi empossado príncipe, quando da morte de Antonino, ele automaticamente ascendeu na escola dos Álgores, Colégio dos Álgores, que é um outro colégio sacerdotal da Roma Antiga, que eram aqueles altos sacerdotes que cuidavam da religião oficial do Estado. E ele, na qualidade de príncipe, assumiu o cargo de Sumo Pontífice, Summus Pontifex, que é o cargo que hoje ocupa o Papa. Então, Marco Aurélio cuidava da religião do Estado. Algumas esculturas antigas dele nos mostram ele com a cabeça coberta, provavelmente fazendo os seus ritos litúrgicos aos deuses, a Júpiter. Principalmente nos momentos difíceis em que o reinado dele passou, a peste antonina, a guerra com os partos, depois as 2 guerras germânicas. Então ele teve uma vida sempre muito religiosa, muito pia. E, ao mesmo tempo, uma vida bem filosófica. De tal modo que alguns senadores não gostavam disso. Alguns senadores diziam que ele queria transformar todo mundo em filósofo. É uma perspectiva. Agora, com relação a essa teologia da prosperidade, fica a dúvida, fica a questão, na verdade. Porque diante de tanta dificuldade que o governo dele passou, faria sentido pensar numa espécie de teologia da prosperidade também? Farei sacrifícios a Júpiter, a Marte, para que ele salve Roma das invasões bárbaras? É muito provável que isso tenha acontecido. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro aspecto dessa questão, que é o aspecto que ele tenta narrar em Meditações. Se alguma coisa de ruim acontece, isso acontece não em função da vida religiosa ou não religiosa que você tem. Acontece pelo simples fato de que tem que acontecer. É muito parecido com aquilo que Leibniz dirá, o melhor dos mundos possíveis. Aquilo que acontece de bom e aquilo que acontece de ruim não acontece em função da sua vida pia ou não acontece em função da sua vida pecaminosa. Acontece de acordo com o rumo normal dos acontecimentos. Então nós temos esse duplo registro religioso de Marco Aurélio, onde de um lado ele aparece inclusive em estátuas com a cabeça coberta, oferecendo sacrifícios aos deuses, mas talvez por um outro lado ele nos apresente uma outra perspectiva. Talvez ele saiba que no fundo, isso não faz a menor diferença. Ser casto não te dará um carro em troca. Ser casto, temente a Deus usando nas alturas, não fará com que você não tenha dificuldades.
Mas nós podemos pensar, por exemplo, nessa questão litúrgica de Marco Aurélio e nessa questão litúrgica de hoje. Todos aqueles ofícios religiosos que são exercidos na liturgia, tal como antes, hoje também tem sentido, né? E Leonardo Boff falará muito nisso. Você numa missa, você levanta, você tem hora para sentar, você tem hora para se ajoelhar. E cada ato desse representa uma questão específica, uma perspectiva, uma leitura de mundo. Quando no final da missa começa aquele canto e as pessoas vão embora, aquele canto tem um nome, canto de envio. Porque os discípulos se reúnem ao redor da mesa, se alimentam com pão e vinho, a hóstia e o vinho. E logo depois que eles estão alimentados com o Espírito Santo, eles são enviados ao mundo para reformular o mundo, ser a luz do mundo. Então, cada ato daquele, numa missa ou qualquer outro culto religioso, ele tem um sentido específico através de uma narrativa específica de algum aspecto do mundo. Não necessariamente que o mundo acontecerá dessa ou daquela forma se fizer isso ou fizer aquilo. Os acontecimentos não mudarão. Mas são apenas narrativas simbólicas, formas coletivas de se expressar alguma coisa que acontece no mundo. Eu acho que, nesse sentido, Marco Aurélio pode ser lido dessa forma. De um lado, um Marco Aurélio piedoso, temente aos deuses, e que faz o seu rito muito mais como uma liturgia, como um ato simbólico da aproximação dos romanos com a deidade. Mas não esperando que as coisas aconteçam em decorrência disso. Muito pelo contrário, esperando que as adversidades e que as bonanças surjam aleatoriamente para todo mundo, de tal maneira que você possa ultrapassar essas dificuldades ou simplesmente dizer: ainda bem, aconteceu alguma coisa de positivo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Ative as notificações e assine o nosso canal. Eu espero vocês, encontro com vocês por aí, espero até a próxima.